com um interesse maior ou menor nisso ou naquilo, com algumas perspectivas mais ou menos claras, elas podem ser mais nebulosas do que claras. Não dá pra gente cobrar de ninguém, enfim, que adentre uma faculdade, sobretudo se for o primeiro curso, que já tenha clareza absoluta em relação ao que vai fazer com aquilo lá, né? Não, eu quero ser um medievalista, especialista na história da Bretanha, não sei aonde. Não, calma, né? Vamos estudar, vamos aprender, vamos circular, vamos ver o que sai daí, né? Eu quero trabalhar em museus, tudo bem, mas tem outras oportunidades. Não. Pensa na possibilidade de dar em aula. Né? O exercício da docência, né, implica um certo domínio de nervos, implica uma certa eloquência verbal que a gente pratica, viu? Né? Então isso aí a gente dá um jeito, tal, a gente arruma o que falar, né? Vai falando, prepara algumas coisas, tal, vai fazendo relações, vai relaxando, vai pensando, né? Implica o domínio de alguns fundamentos, mas basicamente nos impele a generalização, isto é, nos obriga a estudarmos coisas que conhecemos pouco, nos obriga a sairmos dos nichos de especialização, que são aqueles nichos que se adquirem de maneira mais ou menos natural num curso como esse, que é um curso muito mais voltado à pesquisa do que à formação de professores, né? Então, com tudo que possa haver de traumático numa experiência docente, incluindo o pagamento no final do mês, né, no começo do mês, tal, isso também pode ser muito traumático, com o agravante que o trauma pode se repetir a cada mês, né, quer dizer, o professor em geral é muito mal pago no Brasil, né. Estou falando tanto de professor universitário, né, a gente sempre queria ganhar um pouquinho mais, tal, mas vamos admitir que um professor de universidade pública no Brasil ganhe aí o que faça parte de uma faixa socioeconômica de 5% da população brasileira, não dá para reclamar, né? Agora, professor de rede, né? Professor de ensino médio, de ensino fundamental, salários vergonhosos, né? O Brasil jamais definiu uma prioridade séria de educação, jamais foi capaz, jamais quis, né? Enfim, os grupos dirigentes, os governos, os políticos e a própria sociedade, porque o Estado e o governo não existem para além da sociedade, né? Tem algumas manias próprias, tem algumas idiosincrasias, mas eles traduzem o que é a própria sociedade, né? Então, sujeitos que fazem lá as barbaridades que fazem cotidianamente, pelo menos na Câmara dos Deputados de terça a quinta, né? Então, as barbaridades são feitas terças, quartas e quintas, tal, na Câmara dos Deputados, em outros nichos de atuações governamentais, né, traduzem demandas, traduzem expectativas da própria sociedade, né? As pessoas, elas não nascem políticas, elas se tornam a partir de uma sociedade. A sociedade é que forma esse tipo de gestão, esse tipo de política, esse tipo de atuação, esse tipo de prioridade ou de falta de prioridade. Não quer que seja, o Brasil nunca teve políticas educacionais sérias, capazes realmente de se enraizarem, né, no âmago da sociedade, né? Então, enquanto isso não ocorrer, os salários de professores continuarão a ser péssimos, né? Vergonhosos, né? Mesmo assim, contra tudo e contra todos, né? Pense nessa possibilidade, não apenas porque, independentemente do salário, essa é uma profissão muito importante, né? E acho que tem uma ética profissional que existe em tantas outras profissões. Quer dizer, o médico não pode pensar se ele está no hospital público ganhando mal ou se ele está no hospital privado, na clínica dele, para ver que tipo de atendimento que ele vai dar ao paciente, não é assim? Precisa atender todo mundo igual, precisa pelo menos tentar, né? O professor também não vai pensar, não, eu vou dar uma aula boa porque eu estou numa escola pública e vou dar uma porcaria de aula porque eu estou numa escola privada ganhando bem. Ou o contrário, né? Vou dar uma aula boa na escola que me paga bem, vou dar uma aula ruim na escola que me paga mal. Não, aí não tem que dar aula, aí vai fazer outra coisa.